Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição Batismo com o Espírito Santo, distinção, evidência, propósito e resultados. Assista o vídeo até o final, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu like ou seu dislike. Sua interação é muito importante para impulsionar o vídeo na plataforma do YouTube. Faça também seu investimento financeiro neste canal clicando aí no ícone do coração. Deus te recompensará de forma transbordante. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. O textuário da lição bíblica de hoje está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Como verdade aplicada, o bispo Euídice do Carmo, ele afirma que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, evidenciada pelo falar em outras línguas, visando capacitação para a evangelização. O texto de referência é Atos capítulo 2, versículos 1 a 5, onde é relatada a extraordinária experiência do batismo com o Espírito Santo, ocorrida pela primeira vez na vida dos discípulos de Jesus, reunidos no cenáculo em oração, na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes. A reflexão bíblica de hoje visa aí eliminar dúvidas quanto ao batismo com o Espírito Santo e quanto à sua relação condicionante ou não, para que a pessoa seja classificada como salva, para que a pessoa esteja ou não na condição de salva. Visa também mostrar a distinção do batismo com o Espírito Santo, da doutrina da regeneração, da santificação e da inserção da pessoa no corpo de Cristo, bem como visa mostrar o verdadeiro propósito do batismo com o Espírito Santo e os resultados promovidos na vida da pessoa que possui essa extraordinária experiência. De início, penso ser interessante aqui definir e conceituar o verdadeiro significado do termo batismo. Isto porque, no meio religioso, existem pelo menos 3 formas de rituais que a pessoa se submete para se afirmar que ela é batizada ou não. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento, como também dos eruditos gregos seculares, eles concordam que o termo batismo vem do verbo batizar, com origem no grego baptizo, e seu significado essencial é imergir, submergir, mergulhar. Portanto, uma pessoa só pode se considerar batizada, seja nas águas ou com o Espírito Santo, se ela tiver sido imergida, submergida, mergulhada nas águas ou no Espírito Santo. Quando uma pessoa imerge, submerge ou mergulha todo o seu corpo em uma água ou em algum outro tipo de líquido ou objeto, seu corpo fica revestido por uma camada do que ela tiver sido mergulhada. Mergulhar no Espírito Santo leva a pessoa a receber o revestimento do Espírito Santo, que é um revestimento de poder capacitador para a pessoa servir a Cristo e testemunhar dele a outras pessoas. Mesmo sendo uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa, pois por si só ninguém consegue sequer aí ter a iniciativa de mergulhar no Espírito Santo, é uma ação diferente, é uma ação totalmente distinta de tantas outras realizadas pelo Espírito Santo na vida da pessoa que confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. A regeneração, por exemplo, é o ato de o Espírito Santo promover na vida de uma pessoa uma mudança radical por meio da graça de Deus, mudando a sua natureza humana carnal para uma natureza cristã genuína. Isso porque Deus fez o homem reto, fez o ser humano perfeito, mas ele se enveredou pelo caminho da desobediência, provocando uma ruptura da comunhão com Deus, provocando decomposição espiritual e a perca das propriedades naturais dadas por Deus ao ser humano no ato criacional, provocando degeneração da imagem e da semelhança de Deus no ser humano, deteriorando a sua condição de salvo para levá-lo à condição de não salvo. No ato da regeneração, o Espírito Santo ele age na vida do pecador arrependido e convertido a Cristo, revertendo esse processo de degradação espiritual e moral, gerando-o de novo, fazendo com que as condições espirituais e morais humanas voltem a ter vida espiritual saudável e sustentável, dando condições de o ser humano ser de fato e de direito uma nova criatura, viver em novidade de vida, nascido ou renascido de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa regenerada pela ação do Espírito Santo, ela deixa de estar morta em seus delitos e pecados, deixa de ser filha da ira de Deus, passa a buscar a perfeição para ser perfeita como perfeito é Deus Pai, e é qualificada por Deus como salva
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Já uma pessoa que não se permite ser regenerada pelo Espírito Santo de Deus, gostando ou não, ela vive na condição de não salvo e, caso não mude de comportamento, estará destinada à condenação eterna. Quanto à distinção do batismo com o Espírito Santo da santificação, ela se dá pelo fato de que santificação dá a ideia básica de separação da pessoa das coisas que são comuns à sociedade que vive fora da vontade de Deus, para ela se dedicar exclusivamente a Deus e ao seu serviço. Deus chamou o ser humano para se separar para Ele, para viver separado do pecado e do sistema mundano. Ou seja, Deus chamou o ser humano para a santificação. O escritor aos Hebreus, ele afirma que sem a santificação ninguém verá a Deus, deixando aí explícito que a santificação é uma condicionante para a salvação, para a pessoa se declarar salva por sua fé em Cristo Jesus. É por meio do processo de santificação que a regeneração é mantida, se fortalece e alcança o seu ápice, levando a pessoa à estatura de varão perfeito. A ação de santificação do Espírito Santo atinge o espírito humano e também atinge a fé da pessoa, possibilitando a pessoa não apenas de se comunicar com Deus, mas de estar na augusta presença dele, sem ser fulminada pela santidade de Deus. O batismo com o Espírito Santo também é distinto do batismo no corpo de Cristo, ou seja, é distinto do ato no qual o Espírito Santo ele insere, ele mergulha, ele imerge, ele submerge a pessoa convertida a Cristo no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é outro ato condicionante para a salvação, pois sem a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo, o ser humano não tem condições de herdar a salvação por não estar inserido no corpo de Cristo. Ao citar 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13, o bispo Oídes, ele lembra em seus comentários que por meio da ação do Espírito Santo, os cristãos são batizados, são imergidos, são submergidos, são mergulhados em um mesmo Espírito para formar um só corpo, no caso, para formar a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. É a ação do Espírito Santo na vida humana que forma a unidade do corpo de Cristo, que é composto por diferentes membros, com diferentes funções, que trabalham de forma mútua para o bem-estar sustentável da igreja de Cristo, que é o seu corpo. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que, pelo fato de os cristãos terem sido batizados em Cristo, eles se tornam uma única unidade nele, sem competitividade danosa, sem soberba e sem menosprezo de uns membros pelos outros. Portanto, a pessoa que é regenerada, santificada, ela também é batizada, é mergulhada no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, sendo capacitada a fazer parte desse corpo para servir a Deus e ao seu reino. Esse ato sobrenatural do Espírito Santo na vida do pecador arrependido é exposto e testemunhado publicamente no ato de obediência da pessoa à ordem de Cristo para que ela desça as águas batismais, confessando publicamente que morreu para o pecado e vive para Deus. Quem tiver a oportunidade de deixar de obedecer, de se submeter a essa ordenança de Jesus, perde a condição de salvo, pois os desobedientes eles não herdarão a salvação eterna. Diferente da regeneração, da santificação e da inserção da pessoa no corpo de Cristo por meio da ação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido e convertido a Cristo, o batismo com o Espírito Santo não é uma condicionante para a salvação. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e por relaxo, mau uso ou por seu comportamento persistente de desobediência à vontade de Deus, vir a perder a salvação eterna. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus declarou dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Do mesmo modo, uma pessoa pode estar na condição de salvo, sem, no entanto, ter sido batizada, imergida, submergida, mergulhada no batismo com ou no Espírito Santo. De acordo com os comentários do bispo Oídes,
todos os que são regenerados, que tiveram interrompido e revertido o processo de decomposição espiritual e que nasceram de novo, todos os que são santificados, são batizados pelo Espírito Santo, são inseridos, são mergulhados no corpo de Cristo. Mas nem todos os que foram batizados pelo Espírito Santo são batizados com ou no Espírito Santo. Enquanto a regeneração, a santificação e o batismo pelo Espírito Santo visam condicionar a pessoa para estar na condição de salva, o batismo com o Espírito Santo visa capacitar o cristão para o serviço cristão, para ele testemunhar da sua fé em Cristo. Quanto à evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo ser o ato da pessoa falar línguas estranhas sem as ter aprendido por meio de cursos preparatórios, dentro do contexto teológico, esse fenômeno é conhecido como glossolalia. E esse termo glossolalia é utilizado entre as denominações pentecostais e correntes religiosas como a renovação carismática católica para se referir à capacidade de a pessoa reproduzir o fenômeno conhecido na Bíblia por dom de línguas, como ocorreu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículos 3 e 4, com respaldo de outros textos bíblicos. Os 3 sinais sobrenaturais no dia de Pentecostes foram um som como de um vento impetuoso, línguas repartidas como que de fogo e o ato de falar em línguas estranhas. No contexto do Antigo Testamento, tanto o vento quanto o fogo fizeram parte das manifestações do Espírito de Deus. Portanto, acabaram se tornando um símbolo de suas manifestações e como Deus havia prometido derramar o seu Espírito sobre toda a carne, esses 2 fenômenos, o vento e o fogo, ocorreram de forma simultânea, comprovando ser de fato o que já havia ocorrido no passado e que naquele momento estava acontecendo de uma forma mais intensa para consolidar o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito de Deus, do derramamento do Espírito Santo. Outro detalhe era que precisava de alguma evidência externa, já que se simplesmente os discípulos começassem a falar em línguas estranhas, não haveria nada para ligar à memória deles a manifestação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Quanto ao ato de os discípulos transbordarem falando línguas estranhas, indica aí a capacitação sobrenatural para o testemunho profético a ser desempenhado pelos discípulos de Cristo. O fato de o som de um vento impetuoso, das línguas como que de fogo repartida entre os discípulos no dia de Pentecostes, também despertou a memória dos discípulos quanto ao que ocorreu com Jesus quando ele foi batizado nas águas, conforme narrado por Lucas, em Lucas capítulo 3, versículos 21, a parte B e 22, onde diz: sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O mesmo que ocorreu com Jesus, ocorreu com os discípulos que oravam, aguardando o cumprimento da promessa, o céu se abriu e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Parafraseando o que diz o escritor Anthony de Palma, o vento e o fogo apenas precederam o batismo com o Espírito Santo para despertar a memória dos discípulos quanto à forma de manifestação do Espírito de Deus na inauguração da nova dispensação, na qual Deus passaria a falar com o ser humano, a agir no ser humano e a lidar com a humanidade por meio do ministério do Espírito Santo. Esses 2 fenômenos não fizeram parte do batismo com o Espírito Santo, apenas precederam o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que em nenhum outro texto ou contexto bíblico que narra a continuidade da manifestação do Espírito Santo, os fenômenos do vento e do fogo, eles não voltaram a ser vistos. Quanto às línguas estranhas, como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, que é criticado por alguns grupos religiosos que chegam a afirmar que a glossolalia, o falar em línguas estranhas, é um fenômeno espiritual restrito ao tempo da igreja primitiva, pelo menos 3 coisas precisam ser ditas. Nenhum texto bíblico sequer infere que o falar em línguas estranhas, como evidência inicial do batismo no Espírito Santo, esteja restrito à igreja primitiva. Tudo o que ocorreu em Atos capítulo 2 e a forma como ocorreu foi cumprimento da promessa de Deus de derramar seu Espírito sobre toda a carne, sem restrição de classe social ou econômica, e não apenas sobre algumas pessoas, restringindo aí ao período da igreja primitiva. Em terceiro lugar, dentro dos princípios da hermenêutica,
para se comprovar que uma doutrina seja de fato bíblica, que ela precisa ser aceita e colocada em prática, é preciso que haja pelo menos 3 citações diretas na Bíblia, e quanto à glossolalia, quanto o falar em línguas estranhas, só no livro de Atos há 3 ocasiões diferentes nas quais as línguas estranhas são visivelmente unificadas, unidas ao batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versículo 4, no dia de Pentecostes em Jerusalém, em Atos capítulo 10, versículo 44, na casa de Cornélio, na cidade de Cesareia, no momento que Pedro os evangelizava, em Atos capítulo 19, versículos 1 a 6, lá na cidade de Éfeso, quando Paulo estava instruindo os cristãos sobre o derramamento do Espírito Santo. Fora esses fatos, vários outros textos bíblicos mencionam o batismo no Espírito Santo sem restringi-lo ao período da igreja primitiva. Falar em línguas tem aí uma natureza profética, pois o revestimento de poder, de autoridade do Espírito Santo visa comissionar e capacitar o cristão para o serviço a Deus e para testemunhar publicamente da sua fé cristã. Momento antes de ascender aos céus, as palavras de Jesus foram: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ainda dentro do relato do derramamento do Espírito Santo, Lucas registra que as pessoas das diferentes nacionalidades que estavam presentes na cidade de Jerusalém eram unânimes em dizer: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Na casa de Cornélio, os judeus cristãos que estavam com Pedro, ao ver os gentios serem batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas estranhas, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pedro também ele destacou a importância da capacitação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, cuja finalidade é anunciar as virtudes de Cristo, que é quem transforma o mais vil pecador, retirando-o das trevas e transportando-o para a sua maravilhosa luz. Quanto ao propósito e os resultados do batismo com o Espírito Santo, além de atestar e validar a ênfase ao movimento pentecostal, desfazer equívocos aí quanto à experiência do batismo com o Espírito Santo e reforçar que se trata de uma experiência distinta, o principal propósito do batismo com o Espírito Santo é revestir os discípulos de poder e autoridade para que eles, no nome de Jesus, pregassem o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Os discípulos também precisavam da virtude do Espírito Santo para serem fiéis testemunhos de Jesus com liberdade e ousadia. Para o teólogo Stanley Orton, assim como o dom do Espírito Santo foi carismático ou vocacional na vida de Jesus e da igreja primitiva, deve ter a mesma dimensão vocacional na vida do povo de Deus na atualidade, para que haja eficácia na proclamação do Evangelho e no testemunho da fé cristã. Os primeiros discípulos, depois do Pentecostes, eles se tornaram ousados, entusiasmados, valorizaram ainda mais viver uma vida de oração, tinham iniciativa e estavam prontos para aproveitar as oportunidades de evangelizar as pessoas, foram resilientes, foram perseverantes diante das perseguições e das ameaças que sofriam. O Bispo Eads, ele reforça em seus comentários que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive uma vida comprometida com a tarefa missionária identificada pelo seu progresso espiritual. Um belo exemplo foi a vida de Paulo. Após Ananias orar por ele e ele ser cheio do Espírito Santo, ele saiu evangelizando, abrindo igreja, treinando novos obreiros. Quanto aos resultados do batismo com o Espírito Santo, pode-se acrescentar, além do que já foi mencionado nessa reflexão, o revestimento e a capacidade para o cristão combater contra as forças do mal, a edificação espiritual individual do cristão, o fato de o batismo no Espírito Santo dar maior dinamismo espiritual ao cristão, dar maior desejo do cristão perseverar em uma vida de oração e intercessão diária e resiliente. Além disso, promove a glorificação do nome de Jesus. Ou seja, vai muito além da capacidade para servir no reino de Deus e testemunhar da fé cristã. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência que indica um mergulho, uma imersão no Espírito Santo, um revestimento espiritual visando a capacitação do cristão, sendo aí a glossolalia, o falar em línguas estranhas,
a evidência clara e também incontestável de que a pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo, que a pessoa recebeu poder, autoridade, virtude para anunciar o Evangelho e testemunhar de sua fé em Cristo de modo eficaz. Se você ainda não experimentou o batismo com o Espírito Santo, se desperte para desejá-lo, para buscá-lo de forma intensa em oração resiliente. Se você já é batizado com o Espírito Santo, se estimule e busque continuar cheio do Espírito Santo, transbordando e edificando a você mesmo, como também as pessoas próximas de você, para que você seja ainda mais útil na igreja que você congrega e que Deus seja ainda mais glorificado em todos os aspectos de sua vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.